Vamos lá. Boa noite, pessoal, ou boa tarde, estão todos me ouvindo aí? Me ouvem aí? Me ouvem pra cá também? Precisa aumentar mais o som ou tá bom assim? Então, boa tarde, pessoal. É uma felicidade imensa estar trazendo um conteúdo para vocês aqui sobre Kanban. Quem já trabalha com Kanban aqui, levanta a mão pra gente ter uma noção aí. Scrum, quem já trabalha com Scrum aí? Opa, tem uma galera legal aí. Então eu vou trazer um pouquinho de conflito na cabeça de vocês aí, para quem trabalha com Scrum aí, que foi o que eu sofri na pele. Para começar, eu trago uma imagem para vocês de como que era o nosso cenário lá, há alguns meses atrás. Era mais ou menos assim, a nossa TI. Então eu trabalho numa empresa que não é tecnologia pura, não é desenvolvimento de software. É uma indústria e nós somos um departamento de tecnologia dentro dessa empresa. Então nós não precisamos entregar pontos de função para um cliente, ou seja, não é como o case do Daniel aqui, né? Mas é um caso muito parecido porque o nosso cliente é o cliente interno, então é bem complicado também. Quais eram os nossos principais problemas, né? Então os silos de conhecimento, então uma pessoa era especializada num determinado conhecimento dentro da empresa, só atendia aquele sistema, aquela tecnologia específica. Atrasos na entrega de projeto, isso é muito comum. Alguém tem problema de atraso aí? Acho que é meio crítico isso, né? As próprias urgências, quando entra urgência é um negócio assim caótico, né? Então se o sistema não está preparado para atender uma urgência, você acaba sofrendo com isso. Aí gera atraso, gera um estresse danado. E a desordem, ela vem por si só quando a urgência ela começa a acontecer muito, né? Então, falar um pouquinho rapidamente da empresa. É uma empresa de Caçador. Alguém conhece Caçador? Não vale para com quem eu estou junto aqui. Caçador fica bem longe daqui, 400 quilômetros mais ou menos. Então, agradeço o pessoal aí que aprovou minha palestra aí para trazer um pouquinho de conhecimento para vocês. A empresa ela tem uma vertical de negócio: a energia, papel, madeira, papelão ondulado e exportação. Então, não tem nada a ver diretamente com software, né? Mas a gente trabalha dentro da empresa lá com tecnologia. E aí qual que é o cenário? É um time de 9 pessoas. Para quem trabalha com Scrum está meio que familiarizado com um cenário como esse, né? É muito característico o Scrum assim. Classes de serviço nós entendemos que são as demandas de bugs ou helpdesk, como nós chamamos lá, as mudanças, né? Ou melhorias. Uma alta variabilidade de demanda porque muda muita coisa durante o dia. É um caminhão parado para esperar faturamento. É um draft que está esperando lá no porto para enviar a documentação, é um negócio absurdo. E mudança de prioridade acontece praticamente a toda hora, né? E às vezes acontece uma coisa que o Daniel abriu um comentário ali que eu achei legal, que ele falou da URA, né? Alguém de vocês sabe o que não é URA? URA é o seguinte: URA é um software que você coloca na central telefônica. E o Wellington sabe muito bem, porque foi ele que me deu esse insight há um tempo atrás. Alguém de vocês usa o indicador de decibelímetro de URA? Já ouviram falar disso? Quem grita mais ganha, né? É mais ou menos assim, né? O cara que berrou do outro lado levou, atrasou, levou, ligou, tá valendo, né? Então a gente sofria muito com isso, mas muito. O pessoal ligava reclamando, aquela coisa toda, então era um negócio bem complicado. E aí a gente teve uma ideia: vamos começar a adotar esse negócio de ágil, tá todo mundo adotando esse negócio aí, vai funcionar para nós, né? E vamos usar o Scrum. Pô, legal, o Scrum é bacana, tem todos os princípios, todos os papéis, tudo bem, a gente conseguiu definir e tal. E aí esse foi o nosso resultado. Eu só quero chamar a atenção para vocês, a cor cinza, que era o que nós entregávamos fora do sprint. Ou seja, toda a demanda que vinha por fora a gente acabava entregando fora. Ou seja, não adiantava patavina nenhuma estimativa. Para que estimar? Para que fazer planning se eu tenho uma variabilidade gigantesca? Mas a gente começou a aprender com isso. A gente tentou usar estimativa por analogia, usamos o T-shirt, que seria o PMG, usamos N coisas e não funcionou. Sempre dava essa variação, sempre dava problema, não estava resolvendo. Aí a gente pensou: o Kanban, né? Usei a gíria de vocês aqui, mas é nossa também. Eu descobri que também é nossa. Eu descobri que é nossa também. Piá! Achei que era só nós que falava piá.
Então a gente adotou o Kanban, esse foi o nosso primeiro, não, brincadeira, não foi esse não. A gente começou a adotar Kanban. E aí começou, agora entra mais a parte prática. Quando vocês começam a adotar Kanban, a primeira briga que dá é, vamos adotar o virtual. Pô, a gente trabalha com tecnologia, vamos adotar o virtual, para que ficar botando papel na parede? Isso é muito comum. É assim, ó, é 100% dos lugares que se conversa, todo mundo passa por isso. E qual que é a dica que eu dou para vocês? Procurem fazer o físico, para que as pessoas tenham senso de responsabilidade e senso de dono. Não, ninguém mexe no meu post-it, pelo amor de Deus. Quer ver você pegar um dia e tirar um post-it do lugar, para você ver se o cara não vai te xingar no outro dia. É clássico. Então a dica que eu dou é, faça o físico primeiro. Use o Kanban físico primeiro, porque isso vai dar senso de responsabilidade para as pessoas. Elas vão começar a olhar de uma forma diferente o trabalho. E aqui eu trago o primeiro mês do resultado para vocês. Esse foi o nosso mês. Bem legal. Para quem trabalha com Kanban já se arrepiou aí, né? O cara que trabalha com forecast aqui já está balançando a perna nervoso. Se vocês olharem, a coluna de validação está absurdamente gigante. Só que, o que acontece? Por que isso é importante? Porque você deixa o problema explícito. Você faz com que as pessoas comecem a enxergar de fato o que está acontecendo. O que está acontecendo com o meu ambiente? Pessoal, olha o tamanho do problema. Isso daqui, cada quadro era o fechamento de uma semana. Então, para vocês terem uma ideia, a quantia de coisa que nós tínhamos de problema. Essas bolinhas azuis aí que são coisas legais. Pena que eu não tive um insight antes disso, mas eu vou contar para vocês o que é. A bolinha é o seguinte, nós marcávamos o cartão quando tinha uma mudança de escopo. Nosso cliente interno pediu, mas é só um campo, é só um relatório, é só adicionar mais isso daqui. O pessoal acha que é fácil, né? Então o que a gente marcava? Vamos sinalizar tudo que tem mudança, ou o que tiver defeito. Aquele campeão lá em cima que tem 5, aquele foi o campeão de defeitos. Vejam, ele é uma classe de serviço de problema e ele gerou mais problema. Então esse foi um ponto importante porque na entrega dele a gente fez análise de causa. Por que de tudo isso? 5 porquê, análise de causa, Ishikawa. Vamos meter essa galera aí trabalhar com qualidade agora. Outra coisa que eu comecei a anotar, os pontinhos vermelhos com canetão mesmo. Fazer o MVP primeiro sem gastar nada. Vamos botar pontinho lá. Para que isso? Para marcar o dia, o quanto de tempo que ele ficava ali esperando o usuário nos dar ok que estava funcionando a funcionalidade que ele pediu. Por que isso é um problema? Porque ele acaba trancando o teu fluxo. Acontecia aquilo que eu mostrei antes. Teve um insight que eu, conversando com o pessoal num outro evento, o pessoal falou assim, esse aí é o famoso casca de banana. Teve um cara que o cara não conseguia fazer a galera liberar o fluxo, ele pendurou casca de banana no quadro. O que acontece com a casca de banana? Um dia depois ela está fedendo, né? E é o que aconteceu. Então o cara botou lá, fez a galera realmente pensar, pessoal, olha só, olha o problema que a gente tem aqui. A gente está com uma casca de banana. Eu achei legal, se eu tivesse pensado antes eu tinha escolhido isso. Então, para ilustrar para vocês, tinha alguns ali que tinha quase 10 dias parado no fluxo, o negócio pendente lá parado e o usuário realmente não dava vazão naquilo. O famoso CFD. Quem não conhece o CFD? Todo mundo? Alguém conhece? Alguém não conhece? O CFD ele é um gráfico cumulativo. Então ele vai te mostrando as etapas do processo e como estão acontecendo as atividades. Se tem algo acumulado, algo parado, enfim. Ele dá uma visão gráfica sensacional. Então o roxinho nosso, validação, estava sempre a 1000, né? A gente não conseguia dar vazão naquele troço. Como é que a gente vai resolver isso? E aí a gente começou a fazer alguns pontos de melhoria. O gráfico aqui, pessoal, ele está um pouquinho errado, mas é proposital, tá? Aqui, essa curva que desce, ela deveria continuar reto. Só que por que eu uso isso aqui? É para chamar atenção para quando realmente ocorre alguma mudança no fluxo. No nosso dia a dia a gente usa o gráfico correto e tal, mas por que eu quis usar aqui? Para realmente chamar atenção que isso acontece. Quando você faz uma mudança no fluxo, você acaba percebendo isso. Então quis deixar bem explícito. Quando o Daniel comentou, fez a pergunta, tem algum gerente que de vez em quando liga ou começa a querer brigar?
a gente acabava sofrendo com isso também. Então hoje, ó, se você olhar, logo que a gente teve uma mudança no nosso processo, a gente acabou nivelando a validação. Então o que a gente fez? Como que nós resolvemos essa fila de validação? Nós acabamos comprometendo mais a agenda do nosso usuário. Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Na validação, nós criamos uma subcoluna segunda, quarta e sexta. Então quando a gente entregava uma demanda, a gente falava assim, olha, qual dia você pode validar? Ah, eu posso validar na segunda. Não, a segunda está cheio. Cheio, mas cheio do quê? Não importa, está cheio. Mas é porque ele olhava o quadro. Ele olhava o quadro, então o pessoal começou a olhar o quadro. Eles começaram a olhar para o sistema e pararam de ficar tentando achar que dava para validar. Então, ó, não, tá cheio, mas tá cheio o quê? Tá cheio, não posso, na segunda-feira não dá. Na quarta-feira eu posso. Ah não, então na quarta-feira tudo certo. E isso a gente começou a ter vazão, a gente começou a ter produtividade. Olha só, então o resultado de uma pequena mudança, obviamente que essa mudança não partiu de um ponto só, a gente acabou validando, mudando também o nosso processo de validação de bugs. Antes a gente entregava o bug, né, ou uma dúvida, um erro, e esperava o usuário validar. Aí a gente começou a pensar, cara, se eu estou entregando uma correção de falha, ela tem que funcionar. Não faz sentido eu pedir para o usuário validar isso. E aí também trouxe melhoria para o fluxo. Podem ver, a gente acabou passando para frente. A produção é produção, é produção. E se vocês notarem, pouca coisa de problema de qualidade. Então isso fez com que o quê? O pessoal começou a ter mais tempo para entregar. Começou a sair daquela areia movediça que eles começavam a entrar e não conseguiam mais sair. Por quê? Porque antes era muita emergência, era muito problema, era muita coisa, gente ligando. Então isso começou a mudar. E aí o gráfico começou a subir novamente. Então isso é importante deixar bem claro. Por quê? Para as pessoas começarem a perceber que se elas começam a mexer no processo devagar, sem impacto, sem revolução, não fiz nada, a gente não fez revolução nenhuma. A gente só colocou o quadro e a gente começou a analisar o problema que ele aparecia. Começou a dar resultado assim. Aqui são alguns preceitos do Kanban, né? Visualize o fluxo de trabalho, então você consegue pelo quadro visualizar o teu fluxo, entender como que ele está acontecendo, se de fato é como vocês imaginavam. Limitar o trabalho em progresso, né? O WIP, então isso é uma discussão longa, né? O quanto que eu devo colocar ou não, essa é uma dúvida clássica. A dica que eu dou para vocês é, no começo, para a galera sofrer um pouco, para sentir aquela demanda e você pegar no pé que o WIP está estourado, dá uma demanda para cada um. Depois do teu sistema você começa a regular, você começa a perceber, olha, tem gente que está ociosa, então eu vou diminuir o WIP. Opa, eu estou conseguindo colocar pair programming. Eu estou tendo pessoas com uma deficiência técnica num determinado feature que não está saindo e eu preciso dar vazão nisso. Então você começa a colocar no quadro. Gerencie o fluxo. A gestão do fluxo ela é sensacional, né? Para quem é gestor, para quem é liderança de equipe, você consegue ter uma visão absurda. Então isso é muito importante. Torne as políticas do processo explícitas. Na última, tem uma foto ali que já vai chegar para vocês. A gente montou um outro quadro, né, uma outra versão dele, e nela estão todas as regras ou todas as nossas convenções de como que deve acontecer o processo. Implemente ciclos de feedback. Então o feedback acontece a cada estimativa, ou a todo dia. Na reunião diária, ó, pessoal, não está legal isso daqui, como que a gente vai resolver? Ah, amanhã então, na reunião diária da manhã, a gente vai olhar para o fluxo, mas vamos tirar 5 minutos para pensar nisso. Então começar a estimular esse feedback contínuo, isso é muito importante, é onde leva a melhoria contínua. E melhore colaborativamente, esse é um dos itens que eu mais gosto. Por quê? Porque as pessoas, quando elas se sentem parte daquilo, lembra daquela coisa do físico e tal, as pessoas começam a colaborar mais, a se entregar mais, a ajudar mais o colega, a tentar fazer com que o fluxo ande, porque eles estão vendo que o problema está ali. Não é um problema da gestão, é um problema do time, é o time que está sofrendo com isso. E os atos de liderança, estimular que as pessoas tomem ações, que elas tomem decisões. Isso é muito importante, deixar que as pessoas experimentem. Se deu errado, vai aparecer no gráfico que deu errado. Mas você consegue, ao ponto de coletar o feedback muito rápido, então você consegue saber se deu certo na primeira semana já. Já não deu certo? Ó, não deu certo, vamos tentar outra coisa. Mas isso é importante, estimular que as pessoas comecem de fato a trabalhar.
E hoje? Como que está hoje? Os nossos silos de conhecimento começaram a diminuir bastante. Por quê? Porque hoje as pessoas, quando elas olham para o quadro, tem alguém bloqueado, ela fala assim, ó, Danilo, posso te ajudar? Cara, eu tô tranquilo hoje, eu tô com uma demanda, até o meio-dia eu termino. Cara, meio-dia eu sento contigo para te ajudar. O problema eu sei que é isso e tal e tal e tal. Só que isso eu não precisei fazer nada. Isso que é o legal. Você acaba não fazendo nada. As coisas começam a acontecer naturalmente. Por quê? Porque elas começam a olhar para o fluxo. Não chega mais aquela coisa do Scrum. Ah, eu vou fazer hoje tal coisa, eu fiz tal coisa ontem. Nada contra o Scrum. Tá? Senão, o cara batendo palma ali. Você tira o foco das pessoas, você passa a olhar o teu sistema. Você tira o foco de dizer, ah, eu não quero fazer isso, ou eu estou bloqueado por isso. Você para com isso. Atrasos e urgências. Não diminuiu. Totalmente. Mas teve uma redução absurda de ligações, de pessoas dizer, quando é que vai ficar pronto? Quando é que vai ficar pronto? Porque agora, por dados, a gente consegue dizer, olha, daqui 15 dias eu consigo te entregar isso daqui. Danilo vai falar um pouco mais, não vou dar spoiler da palestra dele, mas a gente consegue ter dados suficientes para chegar nesse ponto. Para não precisar fazer estimativa, como o case que o Daniel trouxe, a gente ter que sentar, fazer planning poker ou fazer outro tipo de estimativa. A gente consegue, obviamente, dentro de um parâmetro, né, assumindo que dentro do teu quadro não tenha nenhum elefante, nenhum rato, você consiga encaixar dentro do teu sistema. Então é importante que você tenha uma coerência de tamanhos de atividade, para você conseguir ter esse tipo de estimativa. A desordem, graças a Deus, a gente conseguiu tirar esse mal que assola as equipes, né? Hoje todo mundo trabalha uma harmonia bem tranquila, assim, é bem legal. A colaboração é sensacional, então chega o horário da reunião às 8h15 da manhã, o pessoal já sabe que aquele é o horário da reunião, já levanta, já começa a fazer a reunião, quem está atrasado já leva, nem do líder da equipe, é da própria equipe. Pô, tu tá atrasado, cara, ó, tá atrasado, cadê o quadro? Pô, vamos atualizar o quadro. Ó, tá vendo que o IP tá estourado aqui, ó, e é cartão teu que tá estourado aqui, cara, como é que você tá parado aqui? Então, isso daí começa a acontecer de forma natural. As pessoas começam a olhar para o quadro e elas não querem que o negócio fique parado ali, porque elas sabem que isso é problema. E o fluxo é natural. Então, o fluxo ele vai sofrer mudanças. Então, esse é um ponto legal do Kanban também, porque você não precisa chegar lá, vou revolucionar tudo. Pessoal, vamos tirar o Scrum daqui, vamos botar Kanban agora, o Kanban é o salvador da pátria. Não façam isso. Bota um quadro lá, mapeia as atividades, roda o Static. Para quem não sabe o Static, daqui a pouquinho mais eu vou comentar o que é. Você vai conseguir fazer a análise de como está o teu processo e de fato vai conseguir colocar um quadro lá e os problemas vão aparecendo e vocês vão resolvendo. Então não se preocupem, eu quero desenhar o melhor quadro. Não, isso vai mudar. Então esse é um quadro novo que a gente criou. Então como a empresa fabrica papelão, a gente fabrica chapa, a gente tem um recurso quase infinito, né? Então a gente, atrás da minha mesa lá tem várias dessas chapinhas aí para brincar. Mas então a gente conseguiu classificar, deixar explícito em cima as emergências, então a gente sabe quando tem emergência no sistema. Então, por exemplo, tem uma emergência que está em algum ponto que não foi entregue. Quando eu chego na sala, eu olho que tem uma emergência, eu não preciso ficar pesquisando ou falando assim, pessoal, o que está acontecendo, está com algum problema? Não, eu vou lá no cartão, eu olho o cartão, vejo a tarefa que alguém está atendendo, vejo que é a pessoa, é o Danilo que está atendendo. Danilo, o que está acontecendo, cara? Tu precisa de ajuda? Precisa de alguma coisa, alguma intervenção? Não precisa acionar todo mundo, Wellington, vem cá, vem cá que o negócio está pegando fogo aqui. Não funciona mais assim, porque a gestão visual ajuda nesse ponto. A gente criou também um personal Kanban, praticamente, a gente consegue, deixou umas figurinhas ali, uns avatars, para a gente saber onde é que está a linha, como é que está produzindo. Uma dica que eu pensei muito para criar isso daqui, na verdade, se vocês observarem nas colunas onde cabe 2 post-its só. Então o azul é uma tarefa de projeto, uma mudança, alguma coisa boa, a gente entende que é a coisa boa. E a coisa ruim é o vermelho. Em cada coluna só cabe 2. Se alguém acumular, ferrou. O cara não tem como colocar outro cartão. Então ele vai se obrigar a entregar uma demanda ou passar para outra pessoa. E se estourar o IP, na próxima reunião, a própria equipe vai falar, pessoal, a gente está com o IP estourado.
que está acontecendo? A gente precisa liberar isso daqui, vamos livrar esse negócio daqui. Então, a forma explícita, ela ajuda muito, né? Então, ausências, é importante deixar sinalizado no quadro, isso vai causar uma variação lá no CFD. Então, isso é algo que dá bastante variação. Ah, eu vou te entregar semana que vem. Teve uma ausência na equipe, com certeza vai dar variação, com certeza vai ir para frente, mas você já consegue saber naquela semana que vai acontecer isso. A gente tem algumas coisas, atualizações e tudo mais, outros poréns do nosso processo, né? E aí um resultado, assim, sensacional que dá para resumir o processo em 6 meses. Nós tínhamos uma taxa de produção de 38 tarefas semanais. Hoje nós estamos em 61. Sem mudar a equipe, sem aumentar a equipe, sem mudar sistema, sem fazer nada. Nada, né? A gente só colocou o Kanban e a gente começou a olhar para os problemas, começou a resolver e criar fluxo. Você começa a criar constância, você começa a puxar o trabalho, não deixar que ele empurre você. E isso representou 62% de produtividade. E aí o que acontece com o rosto do chefe numa situação como essa? Aquela pergunta que o Daniel fez, alguém recebe a ligação de algum chefe do pombo lá de cima, pedindo alguma coisa? Acontece isso. Foi quando eu mostrei para ele, eu falei, cara, tá aqui, ó, tá aqui o resultado do Kanban em 6 meses. Mas como? É só olhar para os gráficos, olhar para os dados. Aí você começa a trabalhar numa outra perspectiva, você deixa de fazer achismo e você começa a trabalhar com dados. Então o dado ele te traz muita informação, basta saber usar. Então a gente começou a trabalhar com os dados que nós tínhamos e sem investimento nenhum. A informação que está no post-it, a gente dividiu ele em 4 quadrantes, eu tenho início e fim, retrabalho ou problema de mudança de escopo. E é isso, isso para mim já é o suficiente. Posso ter mais coisa? Posso. Posso ter atividade, posso colocar cada data que entrou em cada fila para ter a variação? Pode ter, dá mais trabalho? Dá. Precisa de grana? Não precisa. Então esse que é o ponto legal, não precisa de sistema para isso, né? Aqui fica um convite para quem quiser aprender um pouquinho mais essa parte mais introdutória, rodar estética, aprender a usar. Na semana do dia 10 de fevereiro eu vou fazer um webinar. Então fica o convite, é gratuito, não vai pagar nada, é via internet, obviamente, eu não vou estar por aqui. Mas fica o convite para vocês aí, quem quiser eu vou fazer e gostaria muito que vocês participassem lá e vai ter uma mesa redonda, o pessoal participar, discutir, fazer pergunta. Tudo que eu puder compartilhar eu vou estar falando nisso. Era tudo isso que eu tinha para trazer para vocês aqui. Foi uma viagem longa, mas valeu a pena conhecer tanta gente legal aí, estou bem feliz. Obrigado por terem me aceitado a minha palestra aí. Contem comigo, qualquer dúvida, meu LinkedIn é esse daqui. Eu geralmente respondo no mesmo dia, se eu não responder, me xinga lá que daí eu respondo. Não, brincadeira, mas podem entrar em contato comigo. E era isso aí, pessoal. Muito obrigado.